Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Depois disto, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, junto da porta das ovelhas, uma piscina, que em hebreu se chama Bezata, a qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento da água, porque o anjo do Senhor descia de tempos em tempos à piscina e agitava a água. O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina. Quando a água é agitada, quando eu vou, outro desce primeiro que eu. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante ficou são aquele homem. Tomou o leito e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Por isso os judeus diziam o que tinha sido curado: Hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é esse homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Depois disto, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Foi aquele homem anunciar aos judeus que era Jesus que o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas ao sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar lendo para nós o diário bíblico, que vai dizer assim: O bonito é enxergarmos em Jesus este olhar de compaixão. É um Deus que tem compaixão de nós, é um Deus que olha para nós dentro do nosso coração. Ele já sabia que aquele homem estava ali há 38 anos naquela situação, e Jesus, ele se aproxima. Deus não está indiferente aos nossos sofrimentos. Jesus não se importou com o dia do sábado. O que importava para ele era fazer o que estava a seu alcance. E ele cura aquele homem. Então, querido irmão, o nosso Deus, ele está presente no meio de nós. E detalhe, ele, com seu olhar, diante de nós, ele vai dizer para mim e para você: você não está só, eu estou contigo. Querido irmão, e como é importante a gente permitir que Jesus se aproxime, é a gente conseguir enxergar Ele, é a gente conseguir sentir a presença dEle. E em que lugar que a gente vai fazer isso? Ali ele estava na porta do templo, este homem. Ele sabia que ali era o local que ele poderia ser curado, aonde que tinha o movimento das águas, aonde que tinha aquele movimento que ele poderia chegar até esse pórtico lá e ser curado, mas ele não tinha chegado ainda totalmente ao lugar da cura. Sabe, irmãos, é a mesma coisa eu digo para mim e para você. É o que me veio muito forte. É a presença de Deus perto de nós, e a gente conseguir sentir essa presença, que Ele se aproxima de nós, abrimos o coração, e aí Ele olha para mim e para você, e Ele te pergunta: Queres ser curado, filho? Diante dessa paralisia, meu irmão, minha irmã, diante dessa situação que tem atacado a tua vida, diante dessa situação que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sono, diante dessa situação que tem te paralisado, qual é a situação, querido irmão, querida irmã, que tem paralisado, te deixado numa solidão? Este homem disse para Jesus: Queres ser curado? Jesus disse para ele, e ele responde: Senhor, não tenho ninguém, não tenho, Senhor. Queridos irmãos, quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo assim, nessa paralisia? Aonde que se coloca sozinho, às vezes pela consequência do mundo, às vezes por causa de um vício,
Às vezes, por causa do próprio querer, a pessoa se designa, eu quero me afastar, eu quero ficar longe de todo mundo, eu não quero a presença de ninguém. E naquele momento essa pessoa se sente só. E com essa rejeição, querido irmão, do próprio eu, quantas vezes, irmãos, eu deixei de me aproximar por irmãos, porque aquela pessoa, você se aproxima, talvez a pessoa te acolher, e ainda a pessoa te ignora, né? Mesmo na podridão dela, mesmo ela te ignora. Às vezes a pessoa até te trata mal, você quer ajudar, a pessoa te trata mal, mas você não desiste. Por quê? Porque você tem um Deus que vai falar assim para você: eu não desisto de você. E Deus espera aquela oportunidade que teu olhar vai se voltar para Ele e vai dizer: Senhor, não tem ninguém. É o diálogo com Deus, meu irmão. É o momento que a pessoa abre o coração. É o momento que a pessoa diz: Senhor, eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém. Mas não tem ninguém para me levar. As pessoas me abandonaram. Talvez me abandonaram até pelo meu jeito de ser, pela minha estupidez, pela minha ignorância, pela minha braveza, pelo meu querer, pelo vício, pela droga, pelo álcool, pela minha ignorância. Às vezes nos abandonam, irmãos, até por justas causas, né? Justa causa, mas essa pessoa se encontra em que lugar? Numa solidão. Mas Deus não desiste. E como pode acontecer, irmão, de uma pessoa entrar nessa solidão movido por causa do mundo? Vamos lá, vamos colocar aqui. Uma pessoa que o esposo larga, abandona, é uma traição, é um mover, por exemplo, assim, do dia a dia, toda hora é uma acusação, toda hora um mal-estar, situações financeiras. E isso traz para este coração uma solidão profunda, um desespero na alma, é uma dor que a pessoa quer tirar e não consegue. Aí Jesus chega, se aproxima perto dessa pessoa e diz: queres ser curado, minha filha? Quer ser curado dessa situação? Aí talvez, meu irmão, minha irmã, você ainda fique em silêncio, mas esse homem não fica em silêncio. Ele fala: eu quero, Senhor. Mas não tem ninguém. Ele é verdadeiro. Ele olha ao seu redor e fala: Senhor, eu não tenho ninguém. Ninguém quer me levar. Ninguém quer se aproximar de mim. Mas aquele Senhor olha para ele, o nosso Deus, e dá uma ordem para ele: pega a tua maca e anda. Sai dessa situação agora. E Deus dá a palavra de cura, a palavra de libertação. A palavra que cura e que liberta é a palavra, meu irmão, que se aproxima. É a palavra que te diz o que você tem que fazer. Para você sair dessa situação agora, o que você tem que fazer é se levantar. É a palavra de Jesus para mim e para você, querido irmão, que está nessa situação paralisado. Então, a palavra dele é: levanta-te dessa situação. E de que forma? Eu vou ler a pergunta para nós do Lectio Divino. A paralisia diante da dor, da solidão. A paralisia. Você está paralisado. É uma situação. Agora Jesus te pergunta: quer ficar curado? Você quer ser curado, meu irmão, minha irmã? Responde para Jesus, não para mim. Se você responder: quero, Senhor, escuta essa ordem do Senhor agora. Levanta-te, filha, levanta-te, filho. Pega a tua maca, pega essa situação, pega tudo que te paralisou agora. Levanta essa situação. Com fé, com força, porque eu estou contigo. E neste momento, meu irmão, nada mais vai te paralisar. A partir deste momento, você entendeu que você tem que buscar força dentro de você nessas horas. É uma força que vem de Deus. Não é uma força tua sozinha. Você sabe onde encontrar o verdadeiro sentido da tua vida. Eu quero dar um testemunho aqui. Ontem eu fui no grupo de oração, justamente assim, com desânimo, situações. Chegando lá, eu escutei essa palavra aqui: você não está sozinho. Você vai ser gerado novamente por Deus. Sabe, irmão, teve uma hora assim que eu olhei, eu fechei meus olhos e eu senti o olhar de Jesus para mim. Ele me fez eu olhar para minha filhinha de 2 meses. E quando eu olho para minha filha, eu me encanto, eu fico paralisado olhando ali, olhando para aquela face e me alegrando com ela. É tão linda a criança. E vinha Deus me olhando assim, eu ali no colo dele,
eu como uma criança, e o olhar dele em mim assim, sorrindo, feliz comigo, alegre comigo, por eu estar ali com ele. E eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente é humano, a gente sente isso, imagina Deus, se nós temos um pouquinho deste amor de Deus, então imagina o amor que ele tem por nós. Se eu consigo sentir isso pela minha filha, imagina o que Deus não sente por mim. Você imagina, irmão, que Deus não sente por você. Você imagina, irmão, que Deus não sente de olhar para você, ver a tua pequenez, ver você sofrendo, ver você na tua angústia, ou a vontade que Deus não tem de te tirar disso. Mas precisa do teu querer. Precisa você se levantar, precisa você tomar posse dessa graça e falar assim, eu tenho quem me ama, o meu Deus me ama. E aí, meu irmão, você vai parar de mendigar o amor. Porque vai sentir que aquele lugar Deus está te amando. E aí você vai entender que quando você se alegrar com essa situação, quando você conseguir sair dessa situação de abatimento, olhando que Deus está te olhando e Ele está te amando, você vai entender que quando você estiver ali dentro da igreja, você com Ele em silêncio, sentindo o amor dEle, o carinho dEle, você vai vencer todas as situações. Você vai chegar ali às vezes, se prostrar, se ajoelhar, cansado, com tantas situações para resolver, mas você vai sair dali restaurado e levantado, preenchido, porque a presença de Deus nos faz sempre com essa fortaleza, com essa perseverança, com este amor. E aí a gente vai provando deste amor a cada dia, doando o nosso coração para se alegrar com Deus. É quando eu me levanto, não busco mais alegria em homens, não busco mais mendigando amor em homens, porque a minha solidão foi preenchida pela presença de Deus. Obrigado, Senhor. Levanta, Senhor, neste momento, este irmão, essa irmã que estava prostrado na depressão, que estava prostrado, querido irmão, na solidão, no desejo de tirar a própria vida. Você hoje se sentiu amado, você sentiu Deus te olhando com este amor que eu acabei de dizer aqui. No momento que eu dava o meu testemunho, teus olhos se enchiam de lágrimas, vendo Jesus, Deus te olhar, o Pai te olhar com um olhar de amor. Aonde que você não foi olhado assim pelo teu Pai. Talvez por causa do momento, talvez por causa da ignorância, talvez por causa do tempo, por causa das situações, mas Deus está te dizendo, eu tenho um Pai. Neste momento eu tenho um Pai. Um Pai que olhou para mim e me amou. Obrigado, Senhor. O Senhor está curando um coração que tinha um trauma com o seu Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe o nosso dia e, como a gente sempre faz, finalizamos com o sinal da cruz e logo depois um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento porque nós não estamos mais só. Chama, meu irmão, teu Deus de Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso